Você já se sentiu frustrada com seu corpo? Com aquelas pernas que não emagrecem de jeito nenhum ou braços que acumulam volume mesmo com dieta e exercícios? Talvez você tenha ouvido falar que é apenas celulite ou gordura acumulada, mas se eu te disser que existe uma condição crônica, inflamatória, degenerativa, muitas vezes silenciosa e muito mal compreendida, que afeta mais de 12% da população mundial? Calma, eu vou te explicar nesse episódio o que isso realmente pode significar para a sua saúde e bem-estar. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Agora sim eu me sinto pronta para dar as boas-vindas para vocês à 4ª temporada do Talks, nesse cantinho maravilhoso que é a Maitá. Esses nossos super parceiros que têm muito a ver com o nosso podcast. Eles são uma loja de produtos orgânicos, naturais, sustentáveis, que querem agregar não somente produtos na sua vida, mas conhecimento, experiências, e agora eles contam com o spa também. A gente já gravou alguns episódios aqui anteriormente, mas era um aquecimento e agora sim estamos com um cenário original, organizado, tudo maravilhoso para que vocês possam ter a melhor experiência durante as conversas que vamos ter por aqui. Se você não conhece a Maitá, ela fica na rua 981, aqui em Balneário Camboriú. Mas se você não mora por aqui e não consegue vir experimentar um pouquinho do que é essa loja maravilhosa, você pode acessar o site deles e ter um pouquinho da Maitá na sua casa. Eu utilizo os produtos deles há muito tempo e eu recomendo para todo mundo que gosta de uma beleza saudável, sustentável e orgânica. E assim como a Talks, eles estão sempre pensando em acrescentar algo positivo na sua vida. Junho é o mês da conscientização do lipedema, uma condição que por muito tempo foi confundida com obesidade ou celulite, mas que tem características e desafios muito específicos. E para desmistificar e trazer luz sobre esse assunto, temos uma convidada que não é apenas autoridade no tema, mas também tem uma vivência pessoal, o que a torna única para esse papo. Recebemos hoje Michelle Moller, fisioterapeuta, fundadora do renomado método de drenagem linfática orgânica Eudrenada, responsável por franquias de sucesso por todo o Brasil e com sua própria jornada entende na pele o que é o lipedema. Michelle, seja muito bem-vinda! Oi, tudo bem? Tudo bem! Muito obrigada. Acredito que esse tema é um tema muito importante mesmo para a gente levantar essa pauta e não só conscientizar, mas tornar o lipedema cada vez mais tranquilo de ser tratado, né? Sim, com certeza. E mais fácil de ser diagnosticado também. Porque existe muitas dúvidas ainda acerca do tema, né? É um tema que a gente até estava falando antes, ele se tornou um pouco mais popular depois que a Yasmin Brunet trouxe à tona, né, nas mídias que ela tinha e tudo mais, mas ainda assim eu acho que gerou mais dúvidas porque muitas pessoas não tinham ouvido falar, ouviu só por cima. Então, assim, pra gente começar, eu gostaria que você explicasse o que é de fato o lipedema. Então, eu vou passar uma visão mais fisioterapêutica, terapêutica, falando nesse contexto, né? O lipedema ele é uma condição de algumas mulheres, onde elas sofrem por muito tempo com sintomatologia. E essa sintomatologia são peso, dor, limitação, muitas vezes, de movimento. E, como eu sempre falo para as minhas pacientes, o lipedema ele não aparece da noite para o dia. Não é uma coisa assim que você dormiu e no outro dia você acordou com as pernas daquele tamanho, num grau mais elevado. Então, ele sempre vai começar com esse desconforto. É aquela sensaçãozinha que começa a dar de peso nas pernas e você vai deixando, sabe? Vai normalizando. Acha que tá cansada do dia, caminhou muito. E vai normalizando. Isso se torna um processo inflamatório crônico e a partir daí a gente acaba tendo fibrose na região, principalmente nas pernas. Depois, com a evolução do lipedema, ele pode se acumular nos braços também. E existem não só tipos de lipedema, né? Mas também graus de lipedema. Como você falou, eu sou uma portadora de lipedema, eu descobri meu lipedema tem mais ou menos uns 12 anos já,
quando eu fiz a minha especialização em fisioterapia vascular, então isso me permitiu realmente diagnosticar. E realmente eu fui diagnosticada por conta de sintomatologia. Antes você não sabia que tinha? Não sabia que tinha. Eu sempre falava assim, eu tenho um edema diferente. Porque quando você olha a pessoa que tem lipedema, por exemplo, eu sempre fui muito magrinha. Só que eu sempre tive muita panturrilha. Aí eu olhava, era uma coisa desproporcional, assim. Tipo, como se minha perna fosse uma perna reta, não tivesse o desenho do joelho. Eu nunca consegui ter curvas na coxa, né? Desenvolver musculatura. Então, quando tu olha o biotipo de uma mulher que tem lipedema, tu já bate o olho e fala, opa, tem alguma coisa estranha aí. E eu classificava como um edema diferente. Falava, eu tenho um edema diferente. Porque quando eu palpava a minha panturrilha, eu sentia que parecia que tinha algo, parecia uma esponjinha. E que algumas mulheres, sei lá, eu comparava a minha perna com a perna da minha mãe. Né? Pegava na perna da minha mãe, era fininha, era sequinha. E a minha perna parecia que tinha alguma coisa entre a pele, o músculo, e eu não conseguia identificar. E isso me despertou uma curiosidade. E aí eu lembro que na minha especialização de vascular, foi quando eu levei isso, né, à tona por um dos meus professores, e ele falou, bem, isso é uma condição de lipedema. E eu, nossa, lipedema é um acúmulo de gordura desproporcional em determinada região do corpo. E o meu acomete só o terço distal da perna, que é só a questão da panturrilha. Da Yasmin Brunet também. Se você olha para o biotipo dela, você percebe que onde, né, tem mais alteração é justamente no terço distal, que é na panturrilha. Ele pode evoluir? Pode. Esse lipedema do terço distal ele é o mais raro. Tá. Não é o mais comum. O mais comum é do terço proximal, né? Que é na coxa, quadril, que tem... Que deve ser mais difícil também de perceber, porque a gente tem mais volume, né? Por conta do biotipo, muitas vezes. As pessoas acham que, minha avó era assim, minha mãe era assim, então, necessariamente, eu também vou ter esse biotipo de cintura fininha, quadril largo. E aí a pessoa normaliza e vai se acostumando, né, com esse processo. E, por desinformação, não recebe esse diagnóstico. E aquilo que a gente conversava antes de iniciar aqui, que, para mim, hoje, o mais importante, quando eu vou tratar uma paciente, não é saber do diagnóstico. É bom a gente ter o diagnóstico de lipedema para, pelo menos, entender e, né, obter algumas respostas que nunca nos deram ao longo da vida, sim. Mas o que mais interessa para a gente, enquanto fisioterapeuta, terapeuta, aquela pessoa que vai tratar a paciente com lipedema, é justamente a sintomatologia. Porque não tem cura, né? É uma condição clínica inflamatória, crônico-degenerativa e que não tem cura, tem Isso é legal de falar, porque é uma coisa que as pessoas também questionaram. Tá, mas tem cura? A cirurgia resolve? A gente já vai chegar lá. Mas é importante você já dizer que a gente vai precisar estar sempre tratando. No teu caso, você trata até hoje? Trato até hoje. Foi muito importante ter descoberto já no início, eu falo no início porque as motivações para que esse lipedema se agrave justamente são motivações hormonais. Então, ou na adolescência você pode desencadear isso, ou então você na gestação, é onde piora boa parte do seu quadro, na menopausa, em algum momento da vida que você tiver alguma oscilação hormonal muito grande, vai ser quando você vai ter os sintomas mais perceptíveis. E, de repente, vai ser quando você vai começar a ver uma deformidade maior no corpo também, e aquilo vai começar a te incomodar um pouco mais. Muitas vezes já é tarde para conseguir um tratamento conservador. Tá. E aí a gente precisa partir para uma cirurgia, enfim. Mas na maior parte das vezes, quando a gente consegue perceber esses sintomas e escutar o nosso corpo e começar a tratar muito cedo, e eu falo que eu fui diagnosticada muito cedo, isso foi importante, porque foi muito antes da minha primeira gestação, não, foi logo em seguida da minha primeira gestação. Legal. Então, eu acho que a gestação foi o gatilho. Eu lembro de quando eu era nova, na adolescência, de perceber já as minhas pernas diferentes, mas eu não tinha realmente um acúmulo tão grande de panturrilha. Mas foi logo em seguida da minha primeira gestação que eu percebi mais esse acúmulo, né, de líquido. E um líquido diferente, um líquido que você não vê drenar, um líquido que você não consegue... Em repouso, por exemplo, chega no final do dia, você levanta as pernas, mas não resolve, não sai. E aí, o que você precisa fazer?
ter conhecimento hoje de que a gente não tem só um sistema linfático superficial, mas que a gente tem canais de drenagem mais profundo. E foi a partir daí que nasceu toda a minha paixão também, toda a minha história com a drenagem linfática, né? Eu falo que Deus, ele é perfeito nos detalhes, assim, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me olhar diferente e entender que a drenagem não era só aquilo que a gente fazia na maca, mas quais eram os hábitos no meu dia a dia que eu teria que colocar para eu ter uma saúde linfática. E um resultado na maca. E um resultado na maca também. Então, como que a gente coloca tudo isso, né? Como que a gente insere esses hábitos na vida das clientes, das pacientes, das nossas ouvintes aqui, né? E uma coisa também que as pessoas confundem muito, achei muito legal que você já, né, explicou a diferença entre edema ali, que não vai passar, é um negócio que fica, mas muitas pessoas confundem também com celulite. Qual a principal diferença entre lipedema e celulite? Assim, aquela celulite que, né, normal, que todo mundo tem. Então, a celulite, normalmente, a gente tem uma tríade que a gente fala, né, quando a gente vai diagnosticar. Ela é algo muito pontual e local. A gente não percebe muita consequência de forma mais sistêmica. Então, quando eu vou avaliar uma celulite, eu vou palpar a coxa, eu vou perceber que eu tenho uma celulite característica de coxa. Só que se você perceber a celulite do lipedema e a celulite convencional, ela tem uma diferença. Não sei se vocês já viram celulite de bebê. Não é umas bolinhas para fora. E celulite convencional, elas são buraquinhos para dentro, né? Como se fosse uma depressão na pele. A celulite do lipedema, ela é essa celulite mais parecida com a celulite do bebezinho. Porque como são nódulos de gordura, a gente não vai ver uma depressão na pele. Vai para fora. A gente vai ver umas bolinhas para fora. Então, pode existir os dois tipos de celulite ali, né? Claro, por conta de toda a estase, que é a deficiência de circulação no local, pode desenvolver uma celulite mesmo comum, né? Que é essa fibrose que repuxa a pele. Eu gosto de explicar a celulite como se fosse o colchão, aquele botão que tem no colchão. Então, quando a gente olha para a nossa cama, a gente tem um botãozinho ali e tem a costura do botão, né? A celulite também não tem cura. Então, todo o tratamento que você vai fazer, você vai afrouxar essa costura, que é a fibrose, e aí vai dar a sensação de que está mais lisinho. E a espuma do colchão é o edema. Então, tem fibrose em volta e aquela espuma é onde se forma o edema. E aí existe tanto a drenagem quanto outros tratamentos que podem ajudar a dar uma alisada, né? E melhorar essa circulação para não ter tanto acúmulo de edema. No lipedema, não. No lipedema, existe uma condição onde essa gordura ela está depositada num local onde a gente não consegue estimular o metabolismo dessa gordura, porque é como se fosse uma gordura encapsulada, sabe? Ela é um líquido gorduroso e, ao mesmo tempo, a gente tem nódulos de gordura ali no interstício, logo abaixo da pele. Como se fosse, milhões... Sim, sabe? da pele. Da pele, que são, né, esses nódulos que as pessoas mais sentem, durinho. Que são as bolinhas mais durinhas quando a gente palpa. E isso aí vai dar a impressão também de ser celulite, mas com essa característica de ser mais abaulada, quando a celulite mesmo ela é uma depressão da pele. Legal, então ficar de olho nisso também, que são alguns sinaizinhos também, né? E, bom, vamos falar de tratamento, então, né? Já que você já tocou aí no assunto da questão que tem que ter um tratamento que vai fazer sempre. E o lipedema, por ser uma condição inflamatória, precisa também de uma multidisciplinaridade, né? Exercício físico, nutrição. Inclusive, eu tenho pacientes com lipedema que a gente trata, né? Alimentação super anti-inflamatória, super limpa, tem que ser certinho mesmo para dar esse resultado. Mas eu também queria saber toda essa questão do seu tratamento e também como que o método da eudrenada vem aí se diferenciar no mercado para o tratamento do lipedema. Então, o tratamento do lipedema, ele é uma mudança de hábitos. Eu falo que viver com lipedema é você ter consciência de um lifestyle completamente diferente. A gente não vai ter qualidade de vida se a gente não aprender a seguir uma vida com inflamação controlada. Então, existem 5 pilares dentro do tratamento da eudrenada, que esses 5 pilares a gente, de praxe, né? A gente acaba usando com todas as nossas pacientes, mas as pacientes que têm lipedema são pacientes onde a gente tem que olhar com mais carinho para esses 5 pilares. Então, sono de qualidade.
É super importante. O sistema linfático, ele começa no nosso sistema linfático, que é o nosso sistema linfático cerebral, onde a gente vai ter neurotransmissores que são muito importantes para controlar toda a inflamação também. Então, tem essa ligação tanto do cérebro com o intestino, a partir do nervo vago. Então, existem manipulações na maca que a gente faz essa liberação de nervo vago para conseguir regular esses neurotransmissores e evitar, né, essas citocinas inflamatórias, diminuir essas citocinas inflamatórias dentro do organismo. Além do sono de qualidade, a respiração é um ponto muito importante. É através da respiração que a gente vai ativar canais de drenagem bem mais profundos. Então, existe uma partezinha do sistema linfático, que é a cisterna do quilo, que fica logo abaixo do diafragma. E é a partir desse ponto que a gente consegue tratar um lipedema com detalhe. Você sabe que isso é muito legal, porque existem muitos estudos e muitas pessoas falando já da importância da respiração para melhora de vários sintomas, e agora você vem, né, falando inclusive aí para essa questão circulatória, inflamatória, e a gente tem que se lembrar de respirar. Mas é muito legal, porque eu já faço com vocês acompanhamento lá com a Eudrenada, e em toda sessão a gente tem um momento de respiração. Então, você se dá a oportunidade de fazer essa pausa para respirar. Claro que o ideal seria a gente estar fazendo várias pausas e respirar ao longo do dia antes de dormir, até para ter um sono melhor. Mas eu acho que uma coisa que é muito legal é que você sabe da importância disso e você traz para a maca ali com o paciente esse momento, né? Sim, inclusive tem pacientes que têm uma respiração tão disfuncional que a gente precisa traçar um protocolo diante disso, de tratar essa respiração, ensinar o paciente a respirar, em especial pacientes que têm lipedema. Se a gente não melhorar a condição respiratória desse paciente, melhorando a capacidade respiratória, liberando toda essa musculatura que está envolvida na respiração, a gente não vai ter o canal de drenagem profundo, que é um dos mais importantes, ativo. E a gente vai ficar secando o gelo. A gente vai tentar, só que quando chegar no ponto importante, que é a cisterna, então o nome já diz, é uma cisterna, sinal que é algo bem importante, né? Sim. Onde a água toda do sistema linfático, ela vai desembocar e dali ela vai para troncos mais profundos para cair na corrente sanguínea ou então ser excretada. Então, é ali que faz a diferenciação, a separação do líquido do que é bom e do que é ruim, o que volta para a tua corrente sanguínea e o que vai ser excretado via sistema renal. Então, se nesse ponto eu tenho um entupimento, digamos assim, eu não vou conseguir escoar esse líquido para lado nenhum. E aí eu não consigo fazer com que essa linfa flua. E geralmente é uma linfa doente, porque é uma linfa cheia de toxinas, cheia de gordura. E a única forma da gente conseguir absorver essa linfa gordurosa é através do sistema linfático. Não existe outra maneira de a gente absorver gordura a partir do interstício que não seja através do sistema linfático. Ela não vai entrar na tua corrente sanguínea. Né? O filtro ali é o sistema linfático, é ele que vai metabolizar esse líquido gorduroso. Então, a gente precisa olhar com carinho para essa força de empuxo que é a respiração. Legal. E aí você estava falando dos 5 pilares. Então, a gente falou de 2, sono, respiração, hidratação. Muito importante. E quando a gente fala de hidratação, a gente tem que falar de água, claro, né? Acho que é o primeiro ponto. Sim. As pessoas que não bebem água, e isso é muito comum, não é normal, mas é comum. É, muito. Né? Eu bebo 2 litros de água por dia, que seria o mínimo básico, bem feito, que ninguém faz. Mas quando tu começa a investigar ali, tu vai ver 2 copos, né? Mas não são 2 copos de 1 litro, são 2 copos de 100 ml. Exato. Então, o maior condutor de líquido do nosso organismo e também, né, que reabsorve essas toxinas é a água. Então, tem que beber água, não adianta. Só que além dessa quantidade de água, de regular essa quantidade de água ao longo, né, do dia, como você, Nutri, já sabe, Sim. também deve orientar seus pacientes, a gente precisa pensar na qualidade dessa água, né? Em especial o paciente que tem lipedema. Porque se a gente já tem uma condição específica, é nos detalhes que a gente vai tratar esse paciente. Então, a gente precisa olhar, assim, para a qualidade dessa água. Que água esse paciente está bebendo? Então, qualquer detalhezinho é importante. E, além de água, reposição de eletrólitos. Muito importante. Meu Deus, que legal que tu tocou nesse assunto, porque é uma coisa que muitas vezes a pessoa toma água e ela não sente os benefícios, muitas vezes, porque os eletrólitos que são importantes também para a hidratação não estão presentes ali na alimentação dela. Então, a reposição de eletrólitos é super importante. Que legal que você trouxe isso à tona também, porque, especialmente, você estava falando a questão do paciente com lipedema, né? Porque ele já está com uma inflamação ali. Tudo que tu colocar,
ou vai inflamar mais ainda do que uma pessoa normal, ou realmente vai precisar de um extra. Então, você precisa de uma hidratação extra, né? Então, legal você falar isso. Os eletrólitos são bem importantes, né, para essa regulação hidroeletrolítica do organismo. A gente precisa melhorar o grau de hidratação. E aí a gente pode fazer reposição, né? Dependendo do nível de absorção ali de cada paciente, a gente pode fazer com um isotônico natural, recomendar algo natural para ele, ou então a gente vai com algumas manipulações, né? Prescreve alguns suplementos que vão fazer esse papel dentro do organismo. Mas a gente passa para todos os pacientes essa reposição de eletrólitos também, mas em especial as pacientes com lipedema. Sim, justamente por conta dessa inflamação. Outro pilar importante é o fortalecimento da musculatura, que a gente chama de bombas impulso aspirativas, em especial a nossa musculatura mais periférica das pernas. Como o problema maior está nas pernas, a gente precisa olhar para essa musculatura com carinho. E essa musculatura ela é chamada de bomba. O sistema linfático, por si só, ele não tem músculo. Então, ele não tem uma força de tração sozinha de retorno. Ele precisa que o músculo contraia, pegue no vaso linfático, né? Encoste ali, o músculo encoste no vaso linfático para que essa linfa carreie dentro do vaso linfático. Se eu não tenho uma musculatura desenvolvida, eu não vou conseguir com que esse líquido vá para o caminho certo, né? Na condução certa. Para a gente conseguir ter uma reabilitação desse sistema linfovenoso, eu preciso fortalecer minha panturrilha, meu quadríceps em especial e o meu glúteo. Então, são as 3 principais bombas que eu preciso olhar para o meu paciente. Junto a isso, eu preciso ter um conjunto também, né, de olhar para o tornozelo desse paciente. Mulher, por si só, já tem dor no tornozelo, né? Eu falo, nasceu mulher, tem dor na canela. Não tem fibrose, por conta do líquido mais viscoso, essa alteração hormonal que a gente tem, essa oscilação hormonal por conta do nosso ciclo, né? Então, a progesterona e o estrogênio, que são os nossos 2 principais hormônios, já vão deixar com que esse líquido intersticial, comparado a um homem, já seja um líquido mais viscoso. E, ao mesmo tempo, a gente já tem uma hipotensão dos nossos vasos, que é uma diminuição de pressão desses vasos. Pega aí na casa de vocês agora, né? Olha para a panturrilha do marido, do namorado, do pai, e dá uma olhadinha, ver se a veia dele ali, né, na perna não está assim, ó, no coração. O coração periférico está pulsando. Olha para uma mulher. Ela pode ser rata de academia, pode ser uma personal. Uma vez eu peguei minha personal, olhei assim e falei, Dani, nossa, musculatura definida, assim, bem isso. Eu falei, nem você, né? E a gente não consegue ver o pulso da veia, né? Se a gente não consegue ver o pulso da veia, que dirá do sistema linfático? Então, a gente tem essa hipotensão, que é essa diminuição de pressão. E é fisiológico da mulher. Então, a gente precisa fortalecer a musculatura ainda mais, só que de uma forma que a gente não gere sobrecarga no sistema. Então, aí existe particularidades dentro da atividade física que mulheres com lipedema precisam fazer. Não adianta você fazer uma corrida se o teu corpo não está preparado para receber toda aquela carga de ejeção de sangue que tu tá mandando ali, que vai ficar toda estagnada e não vai voltar. Não adianta tu ir fazer pádel, né, que é super intenso, se o teu corpo não está preparado para pegar toda aquela força de ejeção. O que a gente fala de força de ejeção? Quando a gente fala de atividade física para lipedema, que é um dos pontos bem importantes, a gente precisa cuidar da frequência cardíaca. Tem que estar sempre monitorando a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é nosso termômetro mesmo ali durante a atividade física. Porque se eu ejeto muito sangue do meu coração, teoricamente a gente sabe que esse sangue ele tem que voltar. Só que se eu não tenho toda essa musculatura para retornar, se eu já tenho uma condição inflamatória crônica e eu não consigo fazer com que isso retorne, ele vai ficar estagnado lá embaixo. Então eu tenho que controlar. Eu não posso trabalhar ali numa paciente que inicial, assim, a gente sempre trabalha entre 50% e 60% da capacidade ali cardíaca máxima, né? Da frequência cardíaca máxima. E aí a gente faz todo esse cálculo para a paciente, para ela saber quanto é a frequência cardíaca máxima dela, quanto não pode passar a média durante uma atividade física. Legal. Então, esses detalhes são muito importantes. Além do que, a atividade mais recomendada a gente chama de atividade linfomiocinética. Então, a gente tem ciclos de exercício que a gente ensina para as nossas pacientes na maca, que são exercícios mais parecidos com o Pilates. Né? Um Pilates que não precisa de aparelho, um Pilates solo. Então, são exercícios adaptados do Pilates
a favor da ação da gravidade sempre, para ajudar nesse retorno. Com o peso do próprio corpo. Com o peso do próprio corpo. E a gente, ou uma carga muito leve, 2, 3 quilos, e é isso que a gente passa para a nossa paciente, para que ela faça todos os dias. Então, esse exercício é o melhor exercício que tem para tratamento do lipedema. E dá para evoluir depois que esse lipedema estiver controlado ou é delicado? É delicado. Eu vou falar por experiência própria, assim. Quando eu estou muito regradinha em fazer atividade linfomiocinética focada no pilates e numa musculação mais leve, eu sinto o meu corpo fluir. Eu me sinto bem, eu me sinto leve. Basta eu pegar carga, um pouquinho mais de peso, querer extrapolar um pouco dentro da musculação mesmo, com um pezinho a mais ali. Eu vou evoluir, vou colocar um pezinho a mais, ver se agora vai, né? Ver se agora eu consigo desenvolver uma hipertrofia, né? Desenhar um pouco mais a coxa e tal. Já gera sobrecarga. Já piora? Piora. Piora a condição. E eu percebo muito o aspecto celulítico. Então, eu percebo muito a celulite. Começou a aumentar ali um aspecto de celulite, você já sabe que alguma coisa está desequilibrada. E aquela sensação de edema, né? Aquela sensação de peso nas pernas, ela também aumenta. E essa sensação ela é muito interessante, Bárbara. Quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre essa sensação, eu comecei a ir mais a fundo no sistema nervoso. E, em especial no sistema nervoso periférico também, como que essa condução nervosa ela acontece a partir do nosso cérebro. E existe algo que a gente chama de neuroplasticidade. E a gente precisa estar consciente daquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente vai fazer atividade física, é muito importante que a gente pare ali um momento para estar focada na atividade física e na contração daquele músculo, mandando um estímulo correto para a contração daquela musculatura, que a gente consiga perceber, até na maca, quando a gente vai fazer a drenagem, a gente prefere que a nossa paciente ela não durma e que ela esteja consciente daquilo que a gente está fazendo por conta desses neurotransmissores. Dentro do lipedema, a gente tem uma alteração muito grave desses neurotransmissores periféricos, porque o que as pacientes mais têm é uma sensibilização desse sistema nervoso periférico, porque é muito mais a sensação do que realmente... A estética. A perna pesada mesmo, ou o edema. Quer ver se eu pegar uma fita métrica e eu chegar no final do dia, né, com aquela sensação que eu tenho a sensação que minha perna tá desse tamanho. Tá. E eu for aferir ali com a Nem fita tá. métrica, não tá. Se eu comparar com o início do dia que eu não tinha essa sensação, não vai dar nem 1 centímetro, nem 1 milímetro de diferença. Mas a sensação que eu tenho é que a minha perna vai explodir, porque a pressão que tem dentro é tão grande que eu tenho uma sensação que a perna está desse tamanho. Tanto que eu olho para a perna, eu acabo enxergando a perna maior. Então, essa dismorfia corporal também é um ponto importante. Legal. E aonde que a drenagem entra aí nesse tratamento? A manipulação? A drenagem, ela entra como um tratamento ouro, né? Mas não qualquer drenagem. Então, tudo isso que eu falei para você desses pilares ali, já é drenagem. Faz parte do nosso tratamento e faz parte do sistema linfático. E a drenagem de vocês é bem diferente. Isso é bem interessante da gente pontuar, porque a primeira vez que eu fiz, eu falei, nossa, que diferente. Eu nunca fiz uma drenagem assim. E é maravilhosa. Tanto é que eu fazia no período pré-menstrual, porque era onde eu inchava mais. E aí, no outro dia, minha menstruação já descia. Aí, depois eu comecei a fazer para o meu intestino funcionar melhor. No outro dia, lembra que eu te relatava? Meu Deus, meu intestino liberou. E agora estou numa nova jornada da gestação, né? Que vou precisar muito. E é uma drenagem realmente muito efetiva. Até uma pessoa, eu postei e uma pessoa me perguntou, e aí, é a melhor mesmo? Eu falei assim, olha... Depende pra você o que é melhor. Pra você, melhor é deitar e dormir na maca. Pra mim, o melhor é o que dá resultado. Pra mim, traz muito resultado. Tipo assim, eu tô com uma queixa, no outro dia, no máximo 2 dias, melhora. Então, conta um pouquinho aí de que não é qualquer drenagem e um pouquinho do método. Esse olhar que nós temos mais sistêmico para o corpo da paciente é o que traz o nosso grande diferencial da metodologia. E a avaliação, né? Então, aquela questão de palpar os gânglios linfáticos, a gente saber quais são as cadeias que estão obstruídas e quais manipulações a gente vai ter que fazer para desobstruir essas cadeias. Na maior parte das vezes, o que acontece? Quando tu vai fazer uma drenagem, tu chega,
tu liga, tu marca, tu deita na maca e a pessoa vai lá, te amassa um pouquinho, desliza, né? Tem diferentes tipos de drenagem, mais leve, mais forte, mais rápida, mais lenta. E no mercado hoje a gente tem um monte de coisa, né, disponível. Sim. Mas tu chega e tu faz a drenagem e tu vai embora. Ninguém faz uma avaliação, ninguém deita na maca e fala assim, peraí, eu vou palpar os seus gânglios linfáticos. Eu quero ver aqui no seu ponto cervical, no seu ponto axilar, inguinal, né? Como tá isso aqui? Eu quero avaliar a sua respiração. Eu quero entender se o seu intestino está funcionando ou não. O grau de hidratação do seu organismo, a sua pele que seja, está ressecada ou não. E a gente percebe com você, que claro, né? Vocês são capacitadas para perceber, mas aí se aperta e se tá obstruído, dói. Aí você falou, nossa, realmente tá doendo. Aí você faz tua drenagem, depois você aperta de novo. Não tá mais doendo. É muito legal. E essa questão é a fibrose, né? Quando a gente tá com a sensibilidade, aí que eu tô falando do lipedema também, dessa sensibilidade. Então, pensa que uma pessoa comum, que não tem lipedema, tem essa alteração, porque congestiona o sistema linfático e você sente essa fibrose, que é essa dor, esse ponto doloroso. Quando a gente faz as manipulações, né, que não é só a drenagem convencional de deslizamento, a gente manipula a articulação, a gente libera a musculatura, a gente faz manipulações viscerais também quando precisa. E na hora tu já vê uma melhora. Né? Agora pensa em um paciente que tem lipedema, que tem uma condição crônica. Tira assim. Né? Que a gente alivia isso, claro, mas que o organismo dela, se a gente for comparar um organismo de uma mulher normal que não tenha lipedema, vamos pegar que o organismo dela tá que nem um conta-gotas, assim, sabe? De tão lento que tá esse sistema linfático. Então, colocar esse sistema linfático para trabalhar é muito mais difícil do que de uma mulher que não tem lipedema, mas é possível. E dentro do tratamento do lipedema, a gente sempre fala assim que é 80% o nosso paciente e 20% o que a gente vai fazer. Claro que as nossas orientações, elas são muito importantes. A motivação, né, de estar ali com o paciente o tempo todo e traçar um plano de tratamento, né? Eu acredito que o grande diferencial da nossa metodologia também é essa fidelização, que a gente traça um plano de tratamento. Quando a gente ficou sabendo da tua gestação, eu falei, ok, então vamos traçar um plano, né? Para todo o momento, para todo esse momento que você está passando agora. Do início ao fim, já temos um plano de puerpério também, né? O que vai ser feito logo após o parto. Por quê? Porque a gente entende que é um tratamento e não uma sessão única na maca que vai resolver o problema. E é muito legal também vocês... até você explicou um pouquinho, né? Mas desse tratamento bem individualizado. Então, você chega, a pessoa deita lá na sua maca, tem lipedema ou não, você vai fazer essa avaliação e você vai perceber alguns desequilíbrios. Então, pensa, essa pessoa com lipedema, você vê que ela tem, por exemplo, uma respiração péssima. Talvez o tratamento que você vai traçar é que, nas primeiras 5 sessões é só respiração. Só respiração. Depois a gente vai para outras manipulações e tal, que foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu cheguei com essa questão de que, tô na TPM e não desce, eu fico muito inchada, não desce. Você falou, mas o teu intestino aqui, então vamos cuidar primeiro desse intestino. Ontem eu fui lá fazer minha sessão também, né? Já preparando para gestação, porque a nossa circulação já começa a mudar, enfim, apesar de eu não ter edema ainda. E eu tava toda travada. Ela disse, não, primeiro a gente precisa te destravar. Então ela foi lá, manipulou por dentro da minha boca pra destravar aqui e tal. Então isso que é muito legal, assim, é essa parte bem individual, porque como é muito multi, né, o lipedema, não adianta você só trabalhar ali uma parte, sendo que a outra tá mais deficiente. Então você precisa melhorar a parte deficiente para, como você falou, a drenagem ela vai ser a cereja do bolo, né? Que vai estar ajudando assim no final. Então isso é muito legal, essa individualização de cada tratamento. A gente se preocupa muito com isso, né? De dar um tratamento mais personalizado possível. Dentro da Eudrenada, um dos pilares importantes da marca em si, né? É essa questão da individualidade de cada organismo. De entender que cada mulher é única, que cada mulher tem as suas condições e de tentar realçar também aquilo que cada mulher tem, né? De belo e o que cada mulher busca, qual é a dor de cada uma, né? Então, qual o objetivo de cada uma com o tratamento. Mesmo dentro do lipedema ali, a gente vai ter mulheres que vão estar mais preocupadas com a questão estética, mas a gente tem mulheres que estão mais preocupadas com a funcionalidade em si, que para elas, se elas se livrarem da dor,
já é já é maravilhoso, né? Não preciso nem melhorar a estética, mas se eu não tiver dor, se eu não viver com dor, eu já tô feliz. Assim como tem as outras pacientes que querem eliminar a dor, mas querem melhorar, né, a estética também. Então, existe um conjunto e essa individualidade realmente é um olhar mais clínico que a gente tem para o nosso paciente, de entregar para ele sempre o melhor. Legal. E existem estágios, né, fases da doença. Eu queria que você contasse um pouquinho desses estágios e quando que avança para uma necessidade cirúrgica e quais os problemas caso a pessoa não trate, né? Nunca soube que tive um diagnóstico tardio e agora? Porque fala-se muito sobre cirurgia também, né? Então me explica um pouquinho. Eu acredito que a cirurgia ela virou um comércio muito grande, a cirurgia para o lipedema, e isso tem um ponto positivo e, por outro lado, um ponto negativo também, porque acaba que pessoas que não têm necessidade de fazer cirurgia estão indo para a mesa de cirurgia. Mas vamos por partes, vamos falar sobre a evolução do lipedema. Como eu falei anteriormente, a gente não nasce com uma condição de um grau 4 ou 5 já, né? Isso é uma evolução da doença. Então, ao longo de uma vida, desde que você menstrua pela primeira vez, que é o teu primeiro gatilho hormonal que você tem ali. Então, desde que a mulher menstrua, que a menina menstrua ali com 11, 12 anos. E essa é uma pergunta importante. Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente sempre pergunta a data da menarca. Principalmente a paciente que tem lipedema, porque a gente quer saber quantos anos fazem que esse corpo está ali num processo inflamatório crônico. E de evolução, né? De evolução. Porque muito provavelmente foi ali que teve o primeiro gatilho hormonal, né? Então, vai evoluindo. Geralmente, ele começa ali, né, numa primeira fase, num grau 1, depois vai para um grau 2, grau 3, até chegar num grau 4. Existem literaturas que graduam até grau 4 e outras literaturas que vão para o grau 5. E além do grau, que é a quantidade de acometimento desse sistema vascular e linfático, a gente tem os tipos, né? Então, tipo 1, 2, 3, 4, 5 também. E dentro do meu caso é o tipo 3, que é o tipo mais raro, que é só a panturrilha, mas existem aquele que acomete só a parte das coxas, existe o que acomete os braços, existe outro que acomete o quadril e outro que vai acometer todas essas regiões. E é importante lembrar que o tipo ele não está relacionado ao grau. Tipo é uma coisa, que é a localização desse lipedema, onde está localizado, e o grau é o acometimento, o comprometimento do teu sistema vascular e linfático. Então, quanto de fibrose vai ter, quanto de estase vai ter, quanto de dificuldade circulatória, né, e comprometimento dentro do teu tecido vai ter em determinada região. Hoje eu tenho um lipedema tipo 3, grau 1. Então, é assim que a gente vai graduando e classificando, né, quando a gente pega uma paciente. Mas muito mais do que graduar e classificar o lipedema, eu acredito que é entender a sintomatologia mesmo. Total. Porque às vezes uma pessoa que tem ali um estágio 1 não vai receber diagnóstico. Exatamente, não vai receber diagnóstico. E aí e tá incomodando. E aí que mora o perigo, né? Porque aí a gente começa a sentir os incômodos, esses sintomas, acha que é só, né? É só uma perna cansada, fiquei muito tempo de pé, mas isso persiste e com o passar do tempo esse grau 1 vai evoluindo para um grau 2, para um grau 3, um grau 4, e aí quando a gente vê, a gente já está com um lipedema que muitas vezes já virou um linfedema também, né? Associação de lipedema com linfedema. E aí, sim, a cirurgia ela é indicada, porque aí eu tenho um aumento muito grande desse membro, né? Aquelas mulheres que têm as pernas muito gigantes. Aí já tem dificuldade para se locomover. Isso. E aí já tem uma alteração muito grande, que não consegue mais encontrar roupa. Meia elástica é uma coisa que, né, não consegue mais encontrar nem para fazer um tratamento conservador. Então, quando está num quadro muito exacerbado, aí sim a cirurgia ela é indicada. Mas a gente tem dois, né? Como que eu vou exemplificar isso agora? Mas a cirurgia é bom mesmo, assim, pensa uma pessoa que está nesse estado, ela está totalmente inflamada. Sim. Ela está há anos num processo inflamatório. E aí ela vai para um centro cirúrgico e ela vai fazer uma cirurgia. Você acha que vai dar bom? Não, ela não vai ter mudado os hábitos. Vai, né, continuar. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Porque seja, né, qual for o estágio que a pessoa vai se submeter a uma cirurgia, ela vai ter que continuar depois para sempre o tratamento. Vai. Ótimo. Então, sempre, mesmo que seja indicativo de cirurgia, existe um pré-operatório. E esse pré-operatório é um caminho longo, como a gente pensa numa bariátrica, por exemplo. Sim. Né? Eu acredito que talvez
esse processo ele vai evoluindo a chegar a um ponto que precisa passar por uma consulta psicológica, de repente uma avaliação psicológica também, uma liberação para fazer uma cirurgia, sabe? Porque para não banalizar tanto como está sendo banalizado hoje. Então, essa pessoa ela precisa de um acompanhamento de pré-operatório. E quando eu falo de pré-operatório, eu já passei por um processo, né, pessoal, onde meu corpo ficou extremamente inflamado, porque a pessoa que tem lipedema, ela tem algumas condições específicas, como predominância estrogênica. Muitas vezes a gente já tem ali uma resistência insulínica, que já é genética. Então, já tem alguns traços, né, genéticos, biológicos, que em alguns exames a gente já consegue definir. Opa, por mais que seja um grau 1, aqui tem alguma coisa que não tá certo. Então, esses marcadores aqui já me levam a acreditar que essa pessoa pode desenvolver lipedema lá na frente. Essa menina, né, sei lá, com 12, 13 anos que tenha já isso como marcador. E eu passei por um processo desse, porque eu tive uma reação à minha prótese de silicone, né, motivada justamente, acredito eu, por tudo isso, por conta dessa predominância estrogênica e de colocar, né, agressores para dentro do nosso organismo, que pessoas que têm essas condições podem reagir diferentemente no organismo. E aí eu tive um processo inflamatório crônico, nossa, exacerbadíssimo, assim. Então, meu sistema linfático ficou realmente todo congestionado. Eu palpava, meus linfonodos estavam enormes. E eu precisava fazer uma cirurgia de reparo depois que eu retirei a prótese. Eu fiquei 2 anos em tratamento para desinflamar o meu organismo, para ir para um centro cirúrgico para fazer essa cirurgia de reparo, que era uma lipoenxertia para poder colocar gordura na mama, enfim. Quem tem essa consciência? Pouquíssimas pessoas. As pessoas querem resultado rápido, que 2 anos, imagina. Né? Eu tento mostrar sempre o meu exemplo para as pacientes justamente por isso, de ter calma e ter paciência. E se fizer um pré-operatório, realmente um pré-operatório voltado, né, para essa saúde, para essa desinflamação. Então, eu fui realmente numa equipe multidisciplinar, nutri, médico, meu cirurgião plástico, o meu conhecimento enquanto fisioterapeuta e todo o conhecimento do sistema linfático me ajudou muito. E aí eu fui para o centro cirúrgico. Tu acredita que quando eu saí do centro cirúrgico eu não tomei nem remédio para dor? Uau! Eu fiz uma lipoaspiração e eu não fiquei roxa. Não teve nenhum hematoma, nada. Um pouquinho de edema, assim, que 1 semana estava reabsorvido. Mas o que mais me chocou... o seu corpo a se autorregular. Mas o que mais me chocou foi o fato de não precisar tomar remédio para dor após uma cirurgia. Sim. De conseguir controlar a dor simplesmente com respiração. Então, eu usava a respiração e o sistema linfático profundo para modular essa dor. E aí, eu ainda lembro que o médico falava assim, Mia, eu vou deixar porque é você, né? Mas compra os remédios e leva para casa, porque vai que tu precisa dos remédios, né? Daí já tá em casa. Depois, acabei doando todos os remédios. Maravilhosa! Então, a importância, né? De fazer um pré-operatório realmente com consciência. Não de 2, 3 sessões. Sim. Até para continuar depois e continuar tendo bons resultados, né? Mia, eu queria fazer contigo, assim, um rapidão de mitos e verdades. Vou te ajudar também. Peguei algumas coisas principais, dúvidas das pessoas. Começando aqui, com mulheres com lipedema precisam apenas fazer dieta e exercício para perder peso. Eu acho que a Michelle já responde isso, porque ela é toda magrinha, entendeu? E ela tem lipedema, então... Não é uma dieta para perder peso e exercícios físicos para perder peso, apesar de que se você estiver acima do peso, isso pode sim estar piorando o seu quadro, porque você vai estar inflamando quando você está com sobrepeso, né? Você tem uma condição ali inflamatória. Mas a dieta e o exercício físico é como a Michelle já falou, que é mais focada, principalmente a alimentação, que eu posso falar com propriedade, na questão de desinflamar. Então, aquela alimentação mais limpa possível, pensando na qualidade dos alimentos, não é contar calorias, é contar cores que eu falo, assim. Então, pensando em tudo isso, qual a qualidade da água, dos produtos que você está consumindo, das frutas que você está comprando, então é por esse caminho. E o exercício físico, a Michelle também já deu uma explicada, então desmistificando isso. Apenas mulheres obesas desenvolvem lipedema? De novo, Michelle não precisa falar nada, é só olhar para ela. Então, podemos, né, já dizer que é um grande mito. A única solução para o lipedema é a cirurgia, lipoaspiração. Mito, um grande mito. Grande mito. Né? O tratamento conservador, ele é o tratamento ouro, inclusive, como você citou aí, Yasmin Brunet, né? Ela fez um tratamento conservador, não fez cirurgia em nenhum momento, ela optou por fazer tratamento conservador e deu um ótimo resultado, né? E serviu de exemplo para um monte de gente. Sim. Muito bom. Lipedema é apenas um problema estético?
Não, mito Sabemos também. que não. Muita dor, muitas questões aí. Lipedema é uma doença progressiva. Verdade. É uma doença progressiva, aquilo que eu falei. A gente não acorda do dia pra noite e tá com grau, 4 de lipedema. Ele vai evoluindo aos poucos. Isso. A compressão é fundamental no manejo do lipedema. As meias de compressão, no caso... Roupas, acho que hoje em dia tem leggings também. Isso. Tudo. Quando bem orientada. Tá. Então, depende muito. E depende do grau e depende do momento em que você vai entrar com a compressão. Porque lembra que eu expliquei que o organismo da paciente, ela tá como um conta-gotas. E se naquele momento, muitas vezes, eu quero colocar uma pressão externa para estimular ainda mais essa circulação, ela não dá conta. Esse organismo ainda não está reabilitado suficientemente para dar conta. Mas justamente a meia não é para isso? Não. A meia vai ser usada como uma muleta. Nesse caso. Então, sempre reabilitar a primeira musculatura e depois saber a hora certa de quando usar a meia. E eu prefiro muito mais as leggings compressivas. Não vou dizer em graus mais exacerbados. A nossa realidade na clínica hoje são graus mais leves de tratamento conservador. 1, 2, 3 no máximo. Assim, é difícil a gente pegar um grau 4. Mas eu gosto bastante de leggings com tecido emana. Ajuda bastante. Eu sou, eu uso a legging tecido emana 6 horas por dia, todos os dias. Então, eu acordo de manhã, eu coloco a legging e eu fico até o horário que eu vou tomar banho e sair para trabalhar, 9h30, 10 horas. Eu consigo ficar sempre ali 6 horas com essa meia. E com essa legging. Gosto bastante da legging, gosto das meias de atividade física também, tipo Lupo, algumas outras marcas que são meias compressivas mais leves, que teoricamente não são terapêuticas, mas ajudam. Eu tava com uma firmeza, né? Eu tava dirigindo, então sempre que eu vou dirigir, eu tenho o costume de colocar a meia enquanto, o trajeto é mais longo. Eu gosto de colocar essas meias, que é uma compressão mais leve, mas que traz um certo conforto. Então, quando orientada... Legal. E, por último, questão genética. Existe, tem esse fator genético e como que funciona? Tem esse fator genético, mas eu sempre falo que o fator genético não te condena, né? Sim, como nada. Qualquer outro desequilíbrio e questão. Que bom que a gente tem hoje a possibilidade de fazer um estudo genético muitas vezes e descobrir que a gente tem essa condição. Só que isso não vai ser, não quer dizer que é o meu futuro, definitivo. Eu tenho uma condição genética que é uma resistência insulínica. E isso não quer dizer que eu vou desenvolver uma diabetes lá na frente. Então, eu tenho consciência disso e eu preciso tratar e cuidar, e me alimentar super bem para que eu não venha desenvolver uma diabetes futuramente. Então, a mesma coisa é com o lipedema. A partir do momento que você tem essa sintomatologia, o melhor de tudo é nós nos conhecermos. Quando nós aprendemos a ouvir o nosso corpo, quando a gente se conhece realmente e a gente começa a entender que, poxa, isso não tá normal. Essa dorzinha de cabeça que eu sinto não é normal, Esse formigamento que eu sinto não é normal. Essa boca seca que eu sinto não é normal. Esse gosto amargo que eu tenho na boca não é normal. Então, quando eu começo a olhar para algumas coisas e não normalizo esses pequenos sintomas, eu vou tratando isso já no início, Quando a gente fala de desidratação, por exemplo. Aquela dorzinha de cabeça que, sempre no final do dia eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu vou lá e tomo um remedinho. E vou mascarando, e vou anestesiando, e vou normalizando. Mas eu não trato o problema que é o quê? Às vezes é só água. É só beber água. Então, quando a gente aprende a se conhecer, a se respeitar, olhar para o nosso corpo com mais carinho, aí sim a gente consegue tratar qualquer coisa, de forma muito precoce. Eu acho que esse é o grande segredo de uma saúde, não só saúde linfática, mas de nós, enquanto mulheres, ter saúde, Maravilhoso, exatamente. Acho que isso é um grande segredinho e uma grande solução. Bom, você que não trata o lipedema só profissionalmente, vive na pele, que mensagem você poderia passar assim, para as pessoas de acolhimento, de fortalecimento, empoderamento para mulheres que estão passando por isso e muitas vezes se sentem solitárias nesse caminho? Eu tenho pacientes assim que quando descobriram, se sentiram super solitárias, não é uma doença super comum, apesar de cada vez mais a gente estar tendo, diagnósticos e tudo mais, para que, elas pudessem aí se sentir um pouco acolhidas. Eu acredito que não se cobrar tanto. Aquela coisa da perfeição. Então, se você que tem lipedema hoje se cobra muito, a respeito de ser perfeita demais. E quer ver uma coisa muito interessante de mulher que tem lipedema? Padrão psicológico. Sabe aquele padrão controlador?
Quase todas as mulheres que eu conheço que têm lipedema são controladoras. E conversando com uma psicóloga também, recentemente, ela trouxe isso à tona, sobre esse controle. E aí o lipedema, ele faz com que a gente não tenha o controle do nosso corpo. E o fato da gente não ter controle piora. Né? Piora primeiro um padrão que a gente tem, que é normal já, que é nossa característica, né? E a gente começa com uma cobrança interna muito grande e aquilo vai virando uma bola de neve porque existem os neurotransmissores mais uma vez e aí a nossa cabeça não tá boa e a gente acaba entrando num fluxo, num ciclo que, né? Que não acaba nunca. Looping, Isso. Então, hoje, se eu tivesse que deixar um recado para qualquer mulher que tem lipedema é não se cobre tanto. Se admire, se respeite, entenda, ouça o seu corpo com carinho e trate ele com carinho, né? Com aquilo que a gente tem possibilidade, com aquilo que muitas vezes cabe dentro da nossa rotina. Uma das coisas que eu mais vejo hoje é as pessoas se estressando, tentando se desestressar. Nossa, muito bom. Muito verdade. Elas querem entrar numa rotina... Querem fazer porque tem que acordar às 5 da manhã, porque tem que fazer isso, porque tem que para elas. Que não é viável, é bem isso. Ou todo mundo corre, eu tenho que correr, todo mundo faz isso, eu tenho que fazer, todo mundo segue essa dieta, eu tenho que seguir. Não, a gente falou até agora sobre particularidade, né? Então se ame, se respeite, entenda o seu tempo, o seu momento, entenda o seu momento de vida, aquilo que cabe na sua vida hoje. Tem vezes que eu consigo fazer atividade todo dia, tem vezes que eu não consigo. E tá tudo bem. O ideal seria que a gente fizesse todo dia? Sim, o ideal seria que eu acordasse todo dia e que eu fizesse, que eu estimulasse meu sistema linfático. E eu sei que tem vezes que eu não vou conseguir, né? Que a minha rotina do trabalho não vai deixar. E tá tudo bem. Na semana que vem eu continuo da onde eu parei. Eu não preciso, né, desanimar, enfim. E é isso que mexe muito com as pessoas também, né? O fato de não conseguir uma perfeição de hábitos saudáveis faz com que a gente nem queira ter. Se não é para ser perfeito, então eu não vou nem começar, né? Que você falou. Acho que merecia até um episódio inteiro pra gente falar só sobre isso, porque é um tema super atual que tem deixado muita gente biruta de não conseguir uma coisa que realmente não é pra ela conseguir, né? Não foi feito pra ela, pra rotina dela. Então, muito legal essa mensagem. Mi, e quem quiser, né, ter esse tratamento, esse acolhimento da Eudrenada, eu sei que vocês estão por diversos lugares. Se você quiser, então, falar um pouquinho onde as pessoas podem encontrar, ou quem quiser, de repente, se tornar facilitadora do método, conta um pouquinho como é que elas podem te achar ou encontrar, enfim. Então, primeiro, né, dá para entrar no nosso site da Eudrenada, www.eudrenada.com.br, no nosso @ também no Instagram, @eu.drenada. Esses canais são canais para clientes, né? Clientes finais, pacientes finais. Hoje a gente tem 3 unidades, uma unidade em Criciúma, uma unidade em Mafra e a unidade aqui de Itajaí, na Praia Brava. E temos algumas licenciadas, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, na Austrália a gente tem bastante licenciadas, temos licenciadas hoje em Londres, licenciada na França, no Japão. Então, a gente está começando a disseminar ainda mais a técnica em si, a metodologia. E para quem é profissional da área, se interessou pela metodologia, quer aprender um pouquinho mais, tem o @ do Instituto, Instituto eu.drenada. Lá eu consigo levar mais informações técnicas, né, a respeito não só da metodologia da drenagem linfática em si, mas do sistema linfático como um todo. Quem é profissional da área e se interessa e quer aprofundar um pouco mais, aí segue o Instagram do Instituto. Vai estar tudo aqui embaixo para quem quiser mais informações. Está tudo escrito aqui na descrição. Quiser entrar em contato, tirar dúvida com você também, o povo pode ir lá. Pode. Mandar mensagem. E, gente, que episódio esclarecedor que a gente teve hoje. Eu espero realmente que possa ter trazido luz às dúvidas de vocês, aos questionamentos e também a esse tema. Mesmo quem não tem lipedema, tem muitas curiosidades sobre. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui conosco. Michele, muito, muito obrigada, tá? Por trazer tanto conhecimento. Eu sei que você tem muito mais conhecimento ainda. A gente tem tempo curto, porque você também é muito corrida, daqui a pouco já tem que sair. As portas estão abertas para sempre que você quiser voltar. E muito feliz que a gente está junto falando sobre esse tema num mês tão importante, né? Que é o mês aí de conscientização, da gente trazer cada vez mais esse assunto do lipedema para as pessoas, porque o conhecimento é o que nos liberta, né? Eu acho que o primeiro diagnóstico
a gente tem o diagnóstico, mas o sucesso mesmo é o conhecimento. Você ter este diagnóstico já é um passinho para o sucesso. Quando você não sabe, você não tem como tratar. Então, muito obrigada pelo seu serviço hoje. E acho que a gente se vê mais por aí, né? Eu espero. Me chame sempre que precisar. Tá bom, muito obrigada.